Olá pessoal, Gevandro Barros aqui mais uma vez para mais um vídeo da nossa série Papo de Dono. No mundo do empreendedorismo a gente sabe que o tempo inteiro a gente está vendendo. E quando a gente fala em vendas, a gente fala também em negociação. E aí existem algumas dicas que eu gostaria de passar aqui para vocês nesse vídeo de hoje sobre esse tema de negociação. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre como você pode melhorar o seu processo de negociação. No meu processo de mentoria, que eu tenho assistido alguns futuros empresários que querem abrir os seus negócios, a gente desenvolve planejamento estratégico, planejamento anual, a gente lida com processos, a gente desenvolve os planos que os futuros empresários vão precisar aí para trabalhar nas suas empresas, seja o plano de marketing, o plano financeiro, o funil de prospecção de clientes, a parte de RH, né, com acordo de metas, plano de cargos e salários, enfim, a gente desenvolve muita coisa. E nas minhas últimas mentorias que eu tenho prestado aqui no IOPEX, um dos temas que tem me chamado bastante atenção e que tem sido motivo de muitas perguntas, muitas discussões que eu tenho tido aqui com os meus mentorados é exatamente sobre esse tema de negociação, porque é um tema muito importante. Muitas pessoas que trabalham na área de empreendedorismo dependem de vendas, dependem de negociar bem para conseguir atingir bons resultados. Então eu separei aqui alguns temas importantes sobre negociação que vão com certeza poder te ajudar aí a melhorar o seu processo de negociação. Então vamos lá, me segue aí, eu vou falar para vocês aqui como é que vocês podem melhorar o processo de negociação de vocês de uma maneira mais simples possível, de forma que vocês consigam, através do conhecimento das etapas que eu vou mostrar aqui, se aperfeiçoar cada vez mais e aí conseguir também melhores resultados. Então vamos lá. A maioria das pessoas pensa que negociação é só sentar na mesa ou sentar à mesa, né? Ter uma outra pessoa aí do outro lado e apresentar oferta e apresentar uma contraproposta. Essa é a parte, vamos dizer, talvez mais simples, né? Mas se a gente for pensar bem, essa é a última etapa de um processo de negociação. As outras duas etapas ocorrem bem antes de você sentar à mesa com alguém para discutir. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui com você hoje. Então existem aí 3 etapas, né, de um processo de negociação que a gente vai falar. Por quê? Você já deve ter percebido, negociação é um processo. E um processo significa etapas, né? Um passo a passo que eu devo seguir para conseguir o resultado que eu estou pretendendo atingir. Então, como negociação é um processo, a gente precisa cumprir essas etapas muito bem cumpridas, a gente precisa entender quais são e, primeiro, saber como usá-las, né? Para que esse processo de negociação seja bem sucedido. De novo, a gente precisa entender essas etapas, que são 3, são bem simples, mas complexas, e saber como é que eu vou utilizar cada uma dessas etapas ao meu favor. Isso é muito importante. Então vamos lá, as 3 etapas de um processo de negociação que eu gostaria de passar para vocês aqui, que seriam muito importantes vocês se aperfeiçoarem. A primeira é preparação. Ninguém faz nada numa negociação sem se preparar bem, né? Então a gente vai falar sobre ela de uma maneira bem sucinta e simples. A segunda etapa é a estruturação. E a terceira etapa é a etapa de discussão, é a etapa que você vai apresentar aí efetivamente a sua proposta. Então vamos lá, vamos passar cada uma delas. Vamos falar sobre a primeira etapa, que é a preparação. Preparar o terreno para um excelente resultado em uma negociação é de suma importância. Ou seja, você tem que ir para uma negociação muito bem preparado. E eu preparar o que, Gevandro? O que eu devo preparar, né? Quanto mais você puder aumentar suas chances, ou seja, as chances a seu favor, antes de você começar a negociar, melhor será o acordo que você vai alcançar. Isso com certeza acontece em todas as possíveis negociações que você vai fazer. Então eu gostaria que você respondesse algumas perguntas para se preparar para essa primeira etapa. Vamos lá. Quem é que está envolvido na negociação? Quais são as pessoas que estão envolvidas ali? Eles estão abertos a negociar com você? Eles sabem quem você é e o que você está levando para poder ajudá-los, né? O que você está propondo e como isso vai beneficiar o outro lado? Qual é o cenário da negociação? Você vai apresentar uma proposta pessoalmente, por telefone, por e-mail ou de alguma outra forma? E por último, quais são
todos os fatores ambientais em relação ao acordo, ou seja, a proposta que você está levando. Eventos recentes fazem com que o acordo seja muito mais importante, às vezes, para um outro lado do que você imagina. Então, vamos repassar aqui, ó. Vamos lá. Quem é que está envolvido na negociação? É muito importante você saber quais são as pessoas que estão envolvidas na negociação para você, primeiro, estar negociando com a pessoa certa e, segundo, não perder o seu tempo negociando com o que eu vou falar daqui a pouquinho, que eu chamo de cliente econômico. Eu já negociei aí projetos de grande porte, de mais de 4 milhões de reais na área de construção, por exemplo, e quando você parte de projetos, né, desse tamanho, desse vulto, e que vai envolver muitas pessoas, vão envolver aí períodos muito grandes para serem realizados, por exemplo, você precisa saber se você está negociando com a pessoa certa, né? E a segunda pergunta ali é, eles estão abertos a negociar com você? Eu fui recentemente para uma negociação onde eu achei que essa segunda pergunta estava sendo respondida, ou poderia ser respondida, né? Mas eu senti que as pessoas não estavam tão abertas a negociar. Existem muitas empresas que te chamam para negociar, que te chamam para participar de um processo de negociação, de apresentação de proposta, que infelizmente isso às vezes até ocorre muito aqui no Brasil, não sei, quando eu estava lá fora morando na Alemanha eu não percebia isso muito claramente, mas com muita certeza isso também deve acontecer no mundo todo. Muitas empresas te chamam para negociar, ou chamam várias empresas para participar de um processo de negociação e nem sempre elas querem negociar com você, caso o processo não seja muito ético e já esteja bem arranjado aí, então precisa tomar cuidado com isso. A terceira pergunta, eles sabem quem você é e como você pode ajudá-los? É muito importante, antes da negociação, quem sabe você mandar o seu currículo ou fazer com que a sua informação, a informação de quem você é, aquilo que você já fez, um company profile ou alguma coisa, chegue até o seu cliente ou a pessoa que vai negociar com você. Ela precisa te conhecer. Se você não tiver feito isso na etapa de preparação e puder fazer isso antes de você chegar na hora da negociação em si, falar um pouquinho de você, do seu background, vai te dar um peso maior. Então, vá por mim, que isso é muito importante. A quarta pergunta, o que você está propondo e como isso vai beneficiar o outro lado, é muito importante. A gente vai falar daqui a pouquinho na etapa 2, que é a etapa de você estruturar sua proposta, né, sua apresentação para você, que você vai fazer na etapa 3, na etapa de discussão. Então é muito importante você apresentar os benefícios da sua proposta. Tem muita gente que gosta de mostrar o que faz, por que faz, o currículo. O cliente não quer saber muito bem no seu currículo, no sentido amplo, né? Ele não quer ficar discutindo com você o que você já fez, o que não fez, a não ser que ele solicite. Se ele falar, se você quiser apresentar alguma coisa no futuro ou durante a reunião, um case de sucesso, alguma coisa que você já tenha feito para alguém, isso é muito importante, mas deixe ele solicitar. Caso ele não solicite, vá direto ao ponto e mostre principalmente duas coisas: os benefícios que você vai levar e quais os problemas que você vai resolver. Afinal de contas, se você for principalmente um prestador de serviço, você vai estar lá para resolver problema. E resolver problema é sanar as dores do seu cliente, levando benefícios, mostrando como é que ele vai poder resolver essas dores e esses problemas, você vai ser muito mais eficiente. Depois, qual que é o cenário da negociação? É muito importante você saber onde vai ser essa negociação. É numa sala fechada, vai ser por e-mail, você vai falar ao telefone, você vai poder ler alguma coisa para se consultar, você está seguro com essa negociação, quantas pessoas vão estar na sala, o ambiente influencia tanto, que eu já participei de negociação que levaram horas e o calor, né, dependendo do local, te atrapalha, o cliente às vezes faz isso até de propósito, dependendo do valor da negociação, então é muito importante você entender essas condições ambientais para você tirar o melhor para si e não se sentir incomodado com o ambiente para fazer um bom trabalho durante a negociação. E aí, continuando aqui, é muito importante durante essa etapa, né, você entender que o ambiente em torno da negociação ele vai exercer com certeza um papel muito importante no resultado, de forma que vale a pena você se assegurar de que ele seja propício a um bom acordo antes de vocês se sentarem para negociar. Se você puder saber onde é que vai ser feita essa negociação, saiba, porque isso vai poder te ajudar muito. Se você puder sentar, se apresentar, tem muitas vezes a gente
leva uma apresentação que você levou horas, chega lá, não tem nenhum data show, você tem que apresentar ou no computador ou até mesmo falando num flipchart. Será que você está preparado para esses tipos de alternativas de apresentação? Então você deve se preparar também para alternativas de apresentação na etapa 3, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque você, estando preparado, seu resultado com certeza vai ser muito melhor. Então, seguindo lá, durante a etapa de preparação, uma dica que eu te dou é certificar de que você está sentado com a pessoa certa, como eu já falei. A pessoa que tem um poder, eu chamo essa pessoa de cliente econômico. Então, pesquise muito bem sobre ele, porque essa pessoa, já que ele tem um poder de assinar, né, no poder da caneta, aí como a gente fala, é muito importante que você consiga lidar com essa pessoa da melhor forma possível para vender para ele a sua ideia. Então a gente que é empresário, a gente que está lidando no mercado do empreendedorismo, o tempo inteiro a gente está lidando com negociação. Então é muito importante a gente saber se a pessoa que está do outro lado é a pessoa que vai decidir, a pessoa que vai comprar a sua ideia, vai aceitar ou não a sua proposta e assim por diante. Então quanto mais conhecimento você tiver sobre o seu parceiro de negociação, durante a fase, né, de preparação, pesquisar na internet, ligar, saber da secretária, o que ele gosta, o que não gosta, inclusive assuntos, né, outros aí, se a pessoa gosta de futebol, se gosta de vinho, como é que ela é, para tornar a situação um pouquinho mais light aí durante a conversa. Então isso é muito importante. Então quanto mais você tiver conhecimento, mais poder você vai ter, poder entre aspas, né, de poder falar de outras coisas e também de ter mais acesso à parte psicológica dele para que você consiga levar para ele a mensagem que você quer. Então faça a sua tarefa antes de apresentar a sua oferta. Então fazer a sua tarefa de casa. A segunda etapa é a etapa de estruturação, ou seja, os termos que você vai apresentar na proposta. Vai ser nessa etapa que você vai elaborar, fazer a sua apresentação aí, seja em PowerPoint, seja no Flipchart, seja num quadro, porque vai ser dessa forma que você vai ser valorizado ou não, que a sua proposta vai ser aceita ou não pela outra parte. Então é muito importante você estruturar bem. E aí aqui eu também gostaria de deixar algumas perguntas que vão te ajudar a se preparar nessa etapa de estruturação. Primeiro, o que exatamente você vai propor? Como você pretende apresentar a sua proposta? Procure fazer etapas, né? Procure pensar na estruturação como, de novo, como um processo, como etapas. Na etapa 1 eu vou fazer isso, na etapa 2 eu vou fazer isso, mostrando cada benefício, mostrando de onde o cliente saiu, que é os problemas que ele tem, como é que você pode ajudar e, de preferência, colocando cronograma para deixar a parte de valores lá para o final. Isso é muito importante você fazer. Segunda pergunta, quais são os principais benefícios da sua proposta? Isso já está mais do que claro que é importante você apresentar. E a terceira é, qual é a segunda melhor alternativa da outra parte e como a sua proposta é melhor? Por que eu coloco essa segunda melhor alternativa da outra parte aqui? Porque muitas vezes a gente vai para uma mesa de negociação ou durante um processo de negociação e não está preparado para essa segunda melhor alternativa. Eu já participei de negociações de grande porte, como eu disse, de projetos de alto valor, e é muito importante você entender que a outra parte nem sempre quer comprar o modelo de proposta que você está pretendendo apresentar, o modelo de proposta que você está levando. Então, é com certeza muito importante você também deixar a outra parte apresentar uma segunda melhor alternativa. E aí, se for o caso, ou você estuda na hora, se der tempo, e dá uma resposta, pede uns 10 minutos e faz um estudo, faz uma pausa para um café. Independente daquilo que você vai fazer, você precisa de tempo para pensar, de preferência discutir com alguém. Eu vou falar no final, você sempre deve estar acompanhado na sua proposta, durante o seu processo de negociação, e às vezes deixar com que o seu cliente te dê uma segunda alternativa, para que você, em cima dessa segunda alternativa, possa se adequar, porque muitas vezes é valor, é preço que está em jogo, é prazo que está em jogo, são diversas variáveis que você precisa entender quais são elas durante a etapa de discussão para que você consiga fazer uma possível contraproposta. Outra pergunta, como é que você vai superar as objeções e as barreiras à compra da outra parte? É importante você, nessa fase de estruturação, você saber disso. Como é que você vai superar essas barreiras à compra? Se for preço, se for prazo, se for qualidade, se for condições de pagamento, enfim, como é que você vai superar essas barreiras à compra?
Outra pergunta, você está disposto a fazer alguma concessão para chegar a um acordo? Vá preparado para a sua reunião de negociação ou reunião de vendas, no momento que você está negociando, preparado para fazer algumas concessões. Saiba quais são as concessões que você está preparado para que você consiga, inclusive, saber os seus limites. Porque se você não souber o seu limite, você pode sair prejudicado, você pode sair insatisfeito, você pode fazer uma coisa que não estava prevista, ou você pode deixar de atender o seu cliente e perder uma negociação, perder uma venda por um simples detalhe. Então, saber as suas condições para que você consiga fazer as negociações é importante. E lembrar também de que a sua meta durante a elaboração da proposta é encontrar um denominador comum, um acordo que os dois vão ficar satisfeitos, ou seja, uma situação ganha-ganha. Sempre é importante você dar a entender para o seu cliente e você também sair da sua reunião com a ideia na sua cabeça de que você está ganhando também. Então, a relação ganha-ganha é muito importante no final das contas. E ao pensar antecipadamente sobre a estruturação da proposta, na hora que você estiver elaborando a sua proposta aí, você pode preparar algumas opções diferentes que você acredita que a outra parte pode desejar, nos termos que você está disposto a aceitar. Como eu já falei, se você quer reduzir o preço, até quanto você pode chegar? Eu não gosto de dar desconto, eu acho que desconto chega a ser ofensivo. Eu morei muitos anos na Alemanha e o alemão ele não vai para uma mesa de negociação com essa palavra desconto, né? Ele vai para uma mesa de negociação disposto a entregar efetivamente o valor que o cliente necessita. Ele pode fazer concessões durante uma negociação, mas ele não negocia desconto, ele negocia em cima de escopo, em cima de produtos, de quantidade, aquilo que efetivamente é justo para ser pago pelo cliente. Então, se você sabe e tem esse mindset formado durante a estruturação da sua proposta, na etapa 3, que é a etapa de discussão, você vai estar muito mais bem preparado. E se você imaginar que a outra parte pode reclamar, por exemplo, do preço, né? Você pode preparar alguns argumentos para contornar essa objeção, apresentar opções mais baratas, de novo, alinhar aí escopo, valor, né? Escopo, preço, mas sempre apresentando o valor para o cliente. E tem uma diferença muito grande entre valor e preço, né? Preço é aquilo que o cliente paga, valor é aquilo que o cliente recebe. Então é muito importante você mostrar não só o lado do preço para o cliente ou pela outra parte, mas o valor daquilo que você está entregando. E oferecer, quem sabe, mais de uma alternativa. Se você conseguir já ir para a sua reunião de discussão com uma ou mais alternativas, melhor ainda, que você já vai estar preparado e o cliente vai sentir isso e vai sentir que você já estava preparado para outras alternativas para poder atendê-lo da melhor maneira possível. E por último, a terceira etapa é a etapa de discussão, né? É onde você vai apresentar a sua oferta para outra parte. É o momento que você vai ter a chance de, primeiro, apresentar aquilo que você levou e explicar para a outra parte aquilo que você pretende, como você pretende ajudar e o que você quer dessa negociação. Algumas vezes a discussão ocorre da maneira como a gente vê nos filmes, né? Por exemplo, uma sala elegante, com uma mesa decorada, uma sala grande que tem aí possibilidades de apresentar via data show ou com quadro, mas nem sempre é assim. Eu já participei de negociações em lugares aí em pé, num canto, tomando um café e ali saíram boas negociações. O importante é você fazer com que a outra parte entenda que ele está ganhando, quais são os benefícios e os problemas que você vai sanar, os benefícios que você vai dar e cumprir efetivamente aquilo que você está dizendo que você vai cumprir, que você vai entregar. Então, qualquer que seja o cenário, este é o momento, né? A discussão é o momento no qual você vai apresentar a sua proposta, explicar ou esclarecer quaisquer pontos que a outra parte pode não ter entendido, contornar objeções e remover barreiras à compra para que você consiga, no final, solicitar uma compra. Eu vejo assim, eu já participei de negociações acompanhando outras pessoas e assim como no marketing digital, muitas pessoas que falam, né, que a gente deixa de fazer uma chamada call to action, que é uma chamada para ação no final de uma possível venda, durante uma negociação é a mesma coisa. Existem muitas negociações onde as pessoas deixam simplesmente o momento da negociação ou da discussão sem um fim, ou seja, conversa-se muita coisa e não sai dali com prazos, porque muitas vezes a discussão não chegou no final. O cliente não disse um sim perfeitamente, ou assinou, ou vai pagar, ou vai comprar.
Nem por isso você precisa sair dali com algo que não vai te levar a algum lugar. Se é uma outra reunião que você precisa, saia dali com a outra data, com outro dia, com o formato da reunião, como é que vai ser, o que você vai levar, o que o cliente quer, o que a outra parte precisa. É muito importante, se você conseguiu a venda, sair dali com sim, com algo assinado, algo formalizado. Não adianta você sair dali com sim, de boca ou alguma coisa assim. Tente formalizar o sim da compra. Se você não saiu com sim, tente sair dali com algo para o próximo passo, mesmo que for um não. O próximo passo do não pode ser uma outra explicação, pode ser um outro projeto, pode ser uma reunião para algo no futuro. Saia dali com algo positivo, não deixe o clima ficar negativo e solicitar uma compra é muito importante. Então não importa o que acontecer durante a etapa de discussão, o resultado final de cada rodada da discussão, porque pode ser que tenha mais de uma rodada, como eu falei, essa última negociação de um projeto grande que eu fiz agora, ela passou por 4 rodadas e foi muito importante passar por cada uma das rodadas com paciência, senão não teria ganho esse contrato. Então, para que você tenha aí algumas opções, E são somente essas 3 opções que vão acontecer. Ou você vai ter um sim, ou seja, a outra parte vai falar, eu concordo com tudo que você apresentou e está ótimo. Ou você vai ter o número 2 aí, ainda não concordo com os seus termos, eu preciso te apresentar uma contraproposta ou uma outra opção que você precisa considerar para a gente continuar negociando. Ou a terceira etapa, ou a terceira hipótese é um não. Eu não concordo com você, a gente não tem um denominador comum, então ou a gente suspende as negociações ou a gente reserva o direito para negociar com uma outra pessoa. Ou seja, se ele não quiser, se você já tiver passado inclusive por algumas etapas e não conseguir evoluir, é muito importante você sair muito bem da sua negociação. A gente nunca sabe o dia de amanhã e uma hora você sai da sua negociação muito bem, sai da sua negociação com o caminho aberto para poder retornar e apresentar uma outra proposta num outro momento. Procure fazer dessa forma que você vai ser sempre vitorioso. Então a discussão vai prosseguir até que um acordo final ou as partes decidam parar ou negociar. Então o que acontecer primeiro é o que vai ser melhor para as duas partes. Então só para a gente terminar esse vídeo, gostaria de deixar aqui algumas dicas que eu aprendi ao longo dos meus 20 anos aí como consultor negociando projetos de pequeno, médio e principalmente grande portes. São 7 dicas que eu gostaria de deixar para finalizar esse vídeo. Primeiro, vá sempre acompanhado para uma negociação. Por mais que a pessoa que esteja do seu lado não fale muito durante a negociação, estar sempre em dupla, em números pares durante uma negociação é muito importante. Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu aprendi algumas técnicas de negociação, estar em números pares em sala de reunião, saber onde sentar na reunião diante do seu proponente, saber formalizar uma negociação a partir de leituras corporais e assim por diante. Existem diversas técnicas, algumas delas eu falo aqui no meu processo de negociação para os meu processo de mentoria aqui, para os meus mentorados. E é muito importante você entender dessas técnicas, mas eu posso falar sobre elas num outro vídeo. Então é muito importante você ir acompanhado. Segundo, esteja muito bem preparado para as possíveis objeções. Você pode simular essas objeções durante a sua fase de preparação e aí simulando as suas objeções você vai levar possíveis contrapropostas, seja sobre valores, seja de prazo, aquilo que mais dói para o cliente, que você já esteve lá ou você recebeu alguma solicitação ou você sabe o que ele precisa. Então, já que você entende os problemas e as dores deles, você consegue simular aí possíveis temas para sanar essas objeções. Então, isso é muito importante. Número 3, se a negociação for ética e profissional da outra parte, você está ali e tem chances. Muitas vezes eu ia para alguma negociação onde estavam trabalhando, participando, mais de uma empresa, 3, 4 empresas para negociar um projeto com um cliente, alguma coisa assim. E às vezes a gente sentia que, principalmente no início, quando eu abri o IOPEX, eu era sozinho e queria vender o meu processo de consultoria para grandes clientes. Eu sentia que muitas empresas maiores que o IOPEX na época tinham mais chances, Mas se o outro lado é ético, se o outro lado acredita no seu valor, acredita que aquilo que você vai fazer
pode dar um resultado efetivo para ele, ou seja, se o cara é profissional e ético, você está ali e vai ter chance como se fosse competindo com uma grande empresa. Então, não negligencie o seu potencial, acredite muito em você, porque essa crença do acreditar é que vai trazer, inclusive, cargas positivas para você ir lá, fazer uma boa apresentação, se colocar bem e aí poder também competir independente do tamanho da empresa que vai concorrer com você. É muito importante isso daí. De novo, se o cliente for ético e profissional. Se ele não for, se ele agir de má fé e já estiver te colocando ali de um processo de negociação para constar, infelizmente, caso você saiba disso, procure não participar, é óbvio, senão você vai perder o seu tempo, mas se você não souber disso, infelizmente, existem diversas maneiras de você contornar isso no futuro, procurar saber como é que é, quem são as pessoas envolvidas e tal, para que você não perca, logicamente, o seu tempo. A quarta dica que eu gostaria de falar, eu já comentei um pouquinho antes sobre ela, é conhecer muito bem os seus limites. Afinal de contas, você não vai querer sair perdendo. Então, saiba onde você quer chegar, saiba se você vai reduzir o valor. Mostre para a outra parte que você também está reduzindo o escopo, se você está negociando alguma coisa que ele queira somente bater em cima de valor ou de prazo em alguma variável específica dessa negociação, saiba onde é que você pode chegar, para você não sair insatisfeito e para a negociação ficar de novo com ganha-ganha para ambas as partes. Número 5, não negocie com pessoas que não sejam seu cliente econômico. A pessoa que tem o poder da caneta. Eu chamo de cliente econômico porque é ele que vai pagar no final das contas, né? Por mais que ele não assine o cheque aí, ou se for uma pequena, média empresa, é ele que vai assinar o cheque. Então tenha certeza de que você chegou até ele, até para que você consiga mostrar o seu efetivo valor, ou o valor do seu produto, ou o valor do seu serviço para quem está comprando, né? Não se deixe basicamente ficar satisfeito em apresentar para um gerente ou para alguém de um nível mais baixo. Procure ter acesso ao cliente econômico, mesmo que ele não tenha participado de todo o processo da negociação. É muito importante ele entender o seu valor, ele conhecer você pessoalmente, porque a gente não vende produtos e serviços. A gente vende nós mesmos e a resolução dos problemas. Então, saiba disso. Número 6. Blefar, na minha opinião, nunca é o melhor caminho. Eu já participei de diversas negociações importantes, umas que demoraram aí, inclusive meses, e por mais que a gente queira fazer algo que soe como um blefe, nunca vai ser legal. Tente ser o máximo profissional, o máximo ético possível, porque uma hora isso tudo, esse blefe, as pessoas podem descobrir, você pode sair de uma situação X e passar para uma Y e ficar mal. Então, procure nunca blefar, seja muito ético e profissional para que você fique principalmente com a sua consciência tranquila e faça sempre um bom trabalho. Isso é o mais importante, na minha opinião. E por último, seja um expert nas 3 etapas que eu te mostrei, ou seja, saiba se preparar muito bem, saiba se estruturar ou estruturar muito bem para a sua apresentação em termos de roupa, local onde você vai, que mídia que você vai usar, como é que você vai fazer, levar alternativa, levar uma boa apresentação e, por último, saiba se preparar para discussões de longo prazo, discussões com alternativas, conhecendo bem. Se você souber as 3 etapas muito bem feitas, você vai poder ter muito mais resultado. Então, se você quiser saber sobre como se preparar, como fazer uma negociação, como levar isso para a mesa de discussão, esse é um dos temas que eu falo aqui no meu processo de mentoria no IOPEX. Está aqui na tela os meus contatos, meu e-mail agora específico para quem quiser saber sobre o meu processo de mentoria é mentoriaconsultiva@iopexbrasil.org. E agora eu tenho uma linha 012 especificamente para quem quiser mandar um WhatsApp saber um pouquinho mais sobre o meu processo, é 012 981 07 0569. 012 981 07 0569. Um grande abraço e até o próximo vídeo.